Se tem uma coisa que todo pai, toda mãe se preocupa, é com a educação dos seus filhos. Ainda mais se a gente está falando de pais de crianças autistas. E uma das coisas mais importantes da educação é onde meu filho vai estudar. Sim, estamos falando da escola. E de repente, pais autistas passam pela situação de ter a matrícula de seu filho recusada em várias escolas. Isso pode? Pois bem, temos uma lei aqui no estado de São Paulo que isso não é bem permitido. Então vou falar sobre isso hoje. Bora pro vídeo! Olá meus amores, tudo bem? Alípio Júnior falando e esse é o Te Amo Nossa Jornada. Bom, no dia 6 de outubro deste ano, de 2023, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo a Lei número 17.798, que vem de um projeto de lei que dispõe sobre alterações numa lei anterior, que é a 17.158 de 2019, que fala sobre a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com a lei já atualizada, já envolvendo todas as questões desse projeto de lei que foi aprovado e virou lei e que mudou algumas coisas nesta regulamentação. E aí, o que essa nova lei trouxe de importante? Eu vou destacar aqui dois pontos importantíssimos que vários pais de crianças autistas já passaram e eu vejo isso acompanhando os pais que estão na terapia do Joaquim e da Sabrina, então a gente convive um pouco com isso no dia a dia. Então, se isso é importante para você e você acha que esse assunto é importante, já deixa o seu like aqui e se inscreva no canal. Vamos a 200 pessoas inscritas, 200 inscritos no nosso canal. Nos ajude a bater essa meta. Vamos lá. Bom, vamos lá aos pontos importantes dessa lei. O primeiro deles diz respeito ao AT. O que é o AT? O acompanhante terapêutico. Normalmente, algumas instituições que promovem terapias para crianças com deficiência, com autismo, com deficiência num âmbito geral, eles têm o acompanhante terapêutico, o AT, que faz o acompanhamento da criança ou da pessoa com deficiência nos diferentes contextos. Eles podem ir até a casa da pessoa, eles podem ir até a escola, para que ele acompanhe a rotina daquela criança, a rotina daquela pessoa, para entender melhor o que acontece no dia a dia e ajudar as pessoas que estão envolvidas ali naqueles processos. Bem, o que acontece? Em algumas escolas, o AT é proibido de entrar na escola. Sim, isso estou falando, por exemplo, de escolas municipais aqui de São Paulo, que têm portarias promulgadas pela Secretaria Municipal de Educação que não deixam o AT entrar. De acordo com essas portarias, se tem a equipe que toma conta dessas crianças na escola. Mas você precisa entrar e verificar justamente se algumas dessas escolas de fato têm essa equipe ou não. E o que se tem na portaria é que o AT é proibido de entrar. Para muitas pessoas que necessitam do AT, eles tiveram que entrar com liminar na justiça para ter a liberação do AT entrando dentro da escola. O que acontece? Pensando nesse ponto, veio algumas alterações aqui na lei. E eu vou lê-las para que você possa entender melhor. No parágrafo 1º do artigo 3º, teve uma mudança justamente nesse ponto. E o que mudou? Abre aspas. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com TEA incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Ou seja, aqui já deixa claro que a criança com TEA tendo comprovada necessidade, que isso vai ser colocado justamente pelo local onde ela passa por terapia, vai ter uma documentação, vai ter um relatório, tudo bonitinho. A criança comprovando a real necessidade, ela tem direito de ter o acompanhamento do AT nas escolas. E isso vale para o estado de São Paulo, então isso inclui escolas públicas e privadas. Agora, um outro ponto que precisa ser colocado, está no parágrafo 4º do mesmo artigo. Ele diz o seguinte, abre aspas, o acompanhante especializado trabalhará primordialmente na função de inserção da pessoa com deficiência no ambiente escolar,
devendo saber manejar e atuar frente às dificuldades, bem como no que diz respeito às atividades escolares, auxiliando o aluno nas inserções sociais, no ensino de maneira geral e nas aplicações didáticas. O que acontece aqui? Muitas vezes os ATs iam para as escolas e eram colocados como auxiliares do professor ou da professora que estava em sala de aula. O que acontecia então? Ao invés de focar na criança com deficiência, a qual ela deveria acompanhar, ela acabava fazendo outras funções que o professor pedia dentro da sala de aula. Isso não é achismo. Conversando com vários ATs que atendem dentro da clínica de terapia dos meus filhos, eles relataram justamente esse fato, de que os professores, a equipe gestora pedia para este AT realizar tarefas que não eram de incumbência do AT. E aí, o que acontecia? Justamente para não ficar mal visto dentro da escola, o AT acabava fazendo essas funções que não eram dele, né? Não eram dela, desse acompanhante terapêutico. Então, aqui a lei já deixa claro qual é o papel que o AT terá dentro da escola. Ele deve auxiliar a pessoa com deficiência a realizar as tarefas do cotidiano escolar, seja em momentos de socialização, que pode acontecer no recreio, que pode acontecer dentro da sala, no momento de entrada, saída, não importa. Momentos didáticos, sim, didático-pedagógicos. Em alguns momentos a criança pode ter alguma dificuldade, então esse AT pode auxiliar. E mesmo o AT tem um papel importante, que é essa ligação entre o local de terapia e o ambiente o qual ele convive, nesse caso falando da escola. Então, o AT vai ter esse papel de levar aquilo que está sendo feito na terapia para dentro do ambiente escolar, para mostrar para os professores como é lidar com aquela criança. Afinal de contas, falando do espectro autista, nós temos não uma receita de bolo, mas uma infinidade de possibilidades de condições que aquela pessoa pode apresentar. Então, é importante que o AT faça esse acompanhamento e fale, converse, mostre para os profissionais que estão dentro da escola, não só os professores, mas toda a equipe gestora, o que pode ser feito, quais são as melhores práticas para aquele caso específico. Então esse seria o papel fundamental do AT dentro da escola. Como ele conhece a criança que passa pela terapia, é ver como ela reage nos diferentes contextos para melhorar a interação dessa criança nesse contexto e também trazer isso para a terapia, mostrando o equilíbrio da ação dos dois locais. Esse seria justamente o mundo ideal. E aí a lei traz aqui essas incumbências que o AT tem. Então, isso seria um ponto, já é um ponto importante que a gente precisa deixar posto aqui no vídeo. O segundo ponto, que também não é menos importante, é tão importante quanto, é na questão da matrícula das crianças com autismo. O que acontece? Já ouvi mães falando isso quando foram atrás da matrícula de seus filhos, foram até a escola, tudo bonitinho, estava sendo efetivada a matrícula, mas aí quando pegaram o laudo, opa, é autista? Olha, desculpa, a gente não vai poder matricular o seu filho porque nós já atingimos o limite de crianças autistas por sala de aula. Então, você vai ter que procurar outra escola. É o que várias mães já me relataram sobre estes casos. E aí o que acontecia, turma? Isso era posto justamente porque não se tinha um amparo legal, né, em relação a isso. Agora isso mudou. No parágrafo 1º do artigo 6º consta o seguinte, abre aspas, fica vetada a limitação de alunos autistas por sala de aula, por ciclo educacional ou qualquer outro critério nos estabelecimentos públicos e privados, fecha aspas. Então aqui a gente consegue ver e notar que essa coisa de limite não existe, ou seja, a criança tem direito a estudar ali naquele local. Até por isso tem a condição do AT a acompanhar essa criança durante todo o processo educacional. Então você não precisa se preocupar com isso. Você tem o acompanhamento do AT, caso a criança tenha, e você tem direito sim de matricular o seu filho na escola em que você foi procurar. E aí você pode dizer, tá, mas e se a escola se recusar? Aí entra a questão do caput do artigo 6º, que diz o seguinte, abre aspas, o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno, TEA, ou qualquer outro tipo de deficiência,
será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Fecha aspas. Obviamente que essa multa não é dada de imediato. Se você passou por essa situação, o que você deve fazer? Então, obviamente que em momentos como esse, a nossa cabeça pode estar quente, a gente pode não pensar direito, acontece. Né? Se está se tratando da nossa maior preciosidade, que são os nossos filhos. Mas o que você deve fazer? Se o local negou a matrícula, o primeiro ponto é, por favor, eu quero o motivo da negativa por escrito. Eu quero que você coloque por escrito por que você está negando a matrícula, sendo que nós temos uma lei estadual, e aí você pode falar o número da lei, que diz que vocês não podem negar matrícula por contingente de aluno autista, ou seja, se não há limite de aluno autista, por quaisquer que sejam os critérios. Eu quero isso por escrito. Peça por escrito o motivo, porque justamente com o motivo dado por escrito, você pode entrar com uma ação judicial frente a um advogado especializado nesse caso. Então, é muito importante que você tenha isso. Turma, a gente precisa lembrar que a Constituição Federal de 1988 ela é soberana em território nacional. E dentre as coisas que estão dentro da Constituição, nós temos os direitos sociais. Dentre os direitos sociais, a educação é um desses direitos. Tanto que nós somos obrigados a matricular nossos filhos na escola a partir dos 4 anos de idade. Então, eles não podem negar a matrícula por uma condição que a criança apresenta. Afinal de contas, vamos pensar, é mais fácil eu proibir a matrícula desse aluno com deficiência do que capacitar a minha equipe, do que tornar a minha escola acessível e pronta para receber essas pessoas, não é verdade? Então, você tem que cobrar sim o seu direito. Essa criança não pode ficar de fora da escola e isso não pode ser um impeditivo. A condição que ela apresenta não pode ser um impeditivo para ela estudar. E você já passou por essa situação ou conhece alguém que passou por essa situação? Se você não é de São Paulo, de repente você está assistindo esse vídeo, você não é do estado de São Paulo. Como é que funciona a lei no seu estado? Deixa para mim aqui nos comentários, vou ter o maior prazer em ler e criar um diálogo com vocês. E eu agradeço demais a Bia, que foi uma das mães, né? Ela é uma das mães do grupo que faz parte das terapias junto conosco, lá das crianças, e que ela passou essa notícia para mim. E aqui eu faço esse vídeo justamente para divulgar essa informação que precisa ser passada adiante. Então, Bia, muito obrigado. E, turma, se esse vídeo foi importante, deixe o seu like, se inscreva no canal, pois criar esse tipo de conteúdo é extremamente relevante e eu quero que isso chegue a mais pessoas, eu quero que isso tenha uma repercussão maior. Então, meu muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!